Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema Os Contratualistas. O que o Estado pode fazer? A origem do Estado, como vimos, está na guerra e na conquista. Maquiavel foi o grande pensador da fundação dos Estados. Mas o Estado é uma forma de dominação. E como vimos, a dominação precisa ser legítima. Precisa convencer quem obedece de que é certo obedecer. Por isso, quando o Estado moderno foi formado, vários pensadores tentaram resolver o seguinte problema: quando o Estado é legítimo? Durante esses debates, muitos dos conceitos atuais sobre liberdade, igualdade e democracia foram formados. Vamos explorar agora 3 autores que fundamentaram a existência e as atribuições do Estado e embasaram boa parte das ideias políticas que vigoram atualmente. Eles são conhecidos como contratualistas, pois viam o Estado como resultado de um contrato entre os cidadãos, que concordavam em obedecer a uma estrutura de poder, com regras próprias. Isto é, embora o Estado tenha se formado por meio da conquista e da guerra, os contratualistas se perguntavam: se todos nós reuníssemos e fundássemos um Estado por nossa própria vontade, como ele seria? Esse Estado seria, sem dúvida, legítimo, pois expressaria a vontade livre dos que obedecem. Contratualistas como os ingleses Thomas Hobbes, John Locke e o franco-suíço Jean-Jacques Rousseau se perguntavam como seria a vida sem o Estado, no que chamavam de estado de natureza. Por que as pessoas que viviam no estado de natureza decidiram criar o Estado? Para Thomas Hobbes, a vida no estado de natureza seria violenta, pobre e curta. Se você estivesse no estado de natureza, teria medo de ser atacado por outras pessoas. Afinal, se 2 delas se juntassem para matá-lo e roubar tudo que você possuía, o que poderia ser feito? A melhor coisa a fazer seria se armar para se defender. Assim, haveria uma guerra de todos contra todos. Nessa situação, ninguém teria interesse em trabalhar muito, nem poderia trabalhar para se alimentar. Sem poder trabalhar muito para se alimentar e sempre preocupado em fazer guerra contra os outros, não é provável que você conseguisse sobreviver por muito tempo. Nessa situação, disse Hobbes, o medo levaria as pessoas a fundar o Estado. Neste momento, elas abririam mão da sua liberdade e concordariam em obedecer o Estado. Em contrapartida, o Estado deveria garantir a paz e a lei, para que as pessoas, sem medo de serem atacadas a qualquer momento, pudessem trabalhar e prosperar. Hobbes viveu durante uma sangrenta guerra civil na Inglaterra. Por esse motivo, sua maior preocupação com relação ao Estado era de que ele garantisse a paz. John Locke tinha uma visão bem mais otimista sobre o estado de natureza. Nele, as pessoas seriam livres e já teriam direito à propriedade de tudo que produzissem. Para entender como esse direito seria reconhecido, vamos supor um exemplo. Você cuida de uma plantação. Seu trabalho fica misturado à terra. Como é impossível separar o seu trabalho da terra sem destruir a plantação, aquela plantação é sua, no contexto do estado de natureza, segundo John Locke. Mas se o estado de natureza não era tão abominável como imaginava Hobbes, por que as pessoas fundariam o Estado? Bem, por muitas vezes surgiriam conflitos sobre quem teria direito a quê, e ninguém é bom juiz de si mesmo. Dessa forma, seria preciso fundar o Estado, para que ele fosse o juiz nesses casos. Aqui está a diferença entre Hobbes e Locke. O Estado para Locke não poderia julgar do jeito que quisesse. Quando as pessoas fundaram o Estado, já tinham direito à liberdade e à propriedade. Por isso, só seriam obrigadas a obedecer ao Estado se ele protegesse o direito à liberdade e à propriedade, que já possuíam no estado de natureza. Assim, se o Estado ameaçasse a sua liberdade ou a sua propriedade, qualquer um teria o direito de se rebelar contra ele. Locke viveu na época da Revolução Gloriosa Inglesa. Como resultado dessa revolução, o rei foi obrigado a aceitar leis que limitavam seu poder e garantiam direitos aos súditos. Para Rousseau, o estado de natureza era ainda melhor do que na concepção de Locke. Se você vivesse no estado de natureza de Rousseau, seria livre e feliz, com pouco que possuísse. Entretanto, o convívio levaria você a se importar cada vez mais com a opinião alheia e a tentar ser melhor que os seus semelhantes. Aos poucos, as pessoas deixariam
deixariam de ser iguais. E o golpe final contra a igualdade viria com a invenção da propriedade. Após a invenção da propriedade, seria necessário criar o Estado e as leis para protegê-la. Mas a perda da liberdade natural do ser humano poderia ser ao menos compensada pela conquista da liberdade do cidadão. Para Rousseau, a única maneira de preservar a liberdade após o surgimento do Estado seria se todos aceitassem entregar seus direitos uns aos outros e não aos governantes, como na concepção de Hobbes. Ao fazer isso, o indivíduo não teria interesse em exigir demais das outras pessoas, porque tudo o que exigisse poderia ser exigido dele também. Neste contexto, seria preciso merecer a sua liberdade, participando da vida política do país e, principalmente, da elaboração das suas leis. O Estado mereceria ser considerado legítimo quando suas leis fossem criadas pela vontade geral, que é a vontade do conjunto dos cidadãos, que visa o bem comum. Se cada um pensar somente em si mesmo ao escrever as leis, o Estado funcionará mal. Aos poucos, todos perderão a liberdade. Você já pensou nisso? Imagine que você tem um conflito com seu vizinho. Pode ser um conflito simples. Ele ouve música alto demais. Ou mais grave, ele desafia todo mundo a brigar. Como você resolve isso? Se não for possível resolver o problema conversando, você chamará a polícia. Isto é, chamará o Estado para ser juiz. O que a polícia teria o direito de fazer caso fosse chamada? Você acha que a polícia poderia agredir o seu vizinho ou quebrar os móveis da casa dele? Que direitos você acha que seu vizinho tem que o Estado não poderia desrespeitar? Algumas ideias dos contratualistas. Como seria a vida sem o Estado? Hobbes. Violenta e pobre, a guerra de todos contra todos. Por que se formaria o Estado? O medo de morrer faria as pessoas aceitarem uma autoridade que garantisse a ordem. O que as pessoas poderiam esperar do Estado? Que a paz e a ordem fossem garantidas. Locke. As pessoas já teriam direitos naturais. Ninguém é bom juiz de si mesmo, e o Estado seria necessário para decidir conflitos entre as pessoas. Que os direitos e as liberdades individuais fossem preservadas. Rousseau. As pessoas seriam livres e se contentariam com pouco, para defender a propriedade, que daria início à desigualdade entre as pessoas. Que os cidadãos possam participar ativamente das decisões do Estado, em nome do interesse de todos. As ideias de Hobbes, Locke e Rousseau ajudaram a entender melhor o que explicamos sobre política e sobre o Estado. Hobbes formulou uma justificativa consistente para a existência do Estado, e as suas ideias sempre voltam à tona quando a ordem pública está seriamente ameaçada. Por exemplo, quando há uma guerra civil ou um surto de violência. Locke foi o primeiro grande defensor moderno da liberdade e dos direitos do cidadão, tanto políticos quanto econômicos. E Rousseau discutiu com especial competência as questões da democracia e da igualdade. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!